Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente vai começar daqui a pouco esse bate-papo de um assunto que eu considero muito interessante. Vou esperar o pessoal começar a entrar. Boa noite, gente. A gente vai começar essa live de hoje com um assunto muito importante, eu considero de extrema importância para nós, profissionais da saúde, que é o assunto biossegurança no nosso consultório odontológico. E para que ficasse mais enriquecedor, a gente vai contar com a presença de um convidado ilustre, que é o Sr. Eridon. Ele é especialista, ele desenvolve e pesquisa muitos produtos dessa área e eu já vou convidá-lo para ele dividir a tela aqui conosco. Deixo vocês à vontade para ir perguntando, a gente vai fazendo um bate-papo bem informal. Podem mandar as dúvidas, eu já tenho algumas que eu recolhi aqui do pessoal e aí a gente vai conversando. Vamos lá, vou convidar o Sr. Eridon conosco. Boa noite a todos. Senhor Eridon, não me engano. Olá. Boa noite, senhor Eridon. Boa noite, tudo bom, Maria Paula? Tudo bem, boa noite, senhor? A todos. Tudo ótimo. Boa noite a todos que estão e todas que estão participando aí, né? Eu acho sempre interessante a gente bater um papo, especialmente nessa área de biossegurança, conforme você estava falando, é uma coisa importantíssima, né? Sim, toda vez que eu toco nesse assunto, sempre surgem muitas dúvidas, porque, infelizmente, nós, dentistas, a gente, diferente de um hospital que tem uma equipe especializada na biossegurança, né, uma equipe de enfermeiras que cuidam do centro cirúrgico, das áreas de pequenos ambulatórios e tudo mais, nós dentistas não, né? Eu brinco que a gente é responsável por tudo aqui no consultório, por orientar corretamente, né, a nossa equipe, as nossas funcionárias, ou a nossa funcionária, no caso eu tenho só uma. Acho que a maioria dos dentistas no Brasil acabam tendo um perfil parecido com o meu, né, um consultório menor, com uma ou duas cadeiras no máximo. E acho que o bate-papo é como que a gente pode fazer para ter uma biossegurança adequada, qual o melhor produto que a gente pode estar utilizando. E eu estava conversando com o senhor Eridon um pouquinho antes, pessoal, e ele estava me contando que está sempre buscando novos produtos, né, senhor Eridon? Porque exato, as bactérias estão evoluindo, né? As bactérias estão evoluindo. Isso é uma coisa bem importante mesmo. Ok, Maria Paula, nesse sentido, né? Esqueci de agradecer, né? O momento aqui com vocês, ele é bem importante. Costumo dizer que é uma troca de experiência fundamental, né? E a biossegurança, ela é importante realmente. E como você falou, a questão hospitalar já é muito conhecida, o histórico do controle de infecção, do controle e da biossegurança, né? Com a intenção de evitar o contato de micro-organismos com pacientes é muito antigo, né? Então teríamos muita história para contar, porém nós sabemos que houve uma mudança assim na origem da contaminação, tanto na área médica, hospitalar, quanto na área odontológica, né? A grande preocupação não só com bactérias, mas também com vírus, porque nós estamos lidando o tempo todo com matéria orgânica, né? Sangue, com o paciente diretamente, e a gente sabe realmente dessa contaminação grande que existe dentro das instituições de saúde de um modo geral, né? E o consultório odontológico não é diferente. Então, realmente, a preocupação no sentido, assim, de você desenvolver ou se atualizar na questão de biossegurança, dos procedimentos, processos importantes a serem utilizados dentro do consultório, né? E você falou uma coisa importante, a profilática, nós estamos constantemente nos atualizando. A profilática trabalha com o departamento de pesquisa e desenvolvimento nessa área de substâncias químicas, não só no Brasil, mas também temos uma relação muito profunda com a Europa, em especial a Alemanha, a Suíça,
né, que são berços assim do histórico do controle de infecção, do histórico da busca de novas substâncias, novos procedimentos para o controle de infecção e para a biossegurança, né? Então, nós estamos aqui justamente até fazendo essa transmissão de fora, né? Nós estamos na Europa justamente fazendo um trabalho agora novo, porque a profilática tem muitas novidades aí para esse ano de 2018, para a área odontológica especificamente. Por isso acho importante esse nosso contato, né? Então, controlar essa contaminação é importante, justamente pelo desenvolvimento de micro-organismos que nós temos hoje dentro do consultório odontológico também. Infelizmente, bactérias não são visíveis a olho nu, vírus não são visíveis a olho nu. Muitas vezes nós não enxergamos, por exemplo, as tubulações do nosso equipo, toda a parte interna do nosso equipo, pensando nas mangueiras de alta e baixa rotação, no reservatório da água, que são fontes de contaminação muito grande. Muitas vezes nós podemos estar levando para a boca do paciente isso, né? E eu ouvi você falando um pouco também nessa chamada sobre os aerossóis que são gerados mesmo dentro do consultório. Esse é um problema seríssimo, porque as bactérias elas são dispersas, né, pelo ambiente, no equipo, em contato com o próprio profissional, o paciente, né? Então, hoje muitas coisas são direcionadas e utilizadas, né? Nós estamos aqui, eu acho que hoje, para falar um pouco mais de substâncias químicas, algumas inovações nessa área. O que eu queria, recebi muitas dúvidas, porque muitos colegas ainda usam álcool 70, e a gente gostaria que o senhor explicasse o porquê que a gente não deve usar, não é viável a gente estar usando o álcool 70 na nossa rotina. E eu fiz uma comparação, a gente falando do aerosol, porque não tem jeito, né? O dentista trabalha com alta rotação, com ultrassom, com jato de bicarbonato, e aquilo espirra aquela névoa para tudo, né? Então, a gente tem uma informação que num raio de 1 metro, 100% contaminado, né? Num raio de 2 metros, chega a 70%, né? A 3 metros ainda está contaminado. Então, a gente imagina todo o consultório contaminado. Então, o que a gente pode usar de substância química mais adequada para fazer o controle de tudo isso, né? Essa desinfecção de alto nível, eu digo assim, né? Uma desinfecção excelente para que a gente tenha um controle melhor disso tudo no nosso consultório. Isso foi um tópico que eles pediram para eu abordar aqui, sobre a ineficácia do álcool 70, o quanto que muitos dentistas usam, o que a gente pode usar no lugar e o que a profilática está desenvolvendo, né? Eu até tenho aqui, eu mostrar para o pessoal sabe, eu uso muito Perezal, que é o ácido peracético, está até já desgastadinho. E essa semana eu recebi uma novidade, até o motivo da gente estar fazendo essa live, porque muitos colegas que me seguem assistiram a toda aquela minha série no YouTube usam o Perezal, e aí agora a gente tem uma novidade, aí deixo o senhor Eridon para contar um pouco mais sobre a ineficácia do álcool 70 e o porquê que a gente deve estar usando substâncias melhores. Perfeito. É bem importante, Maria Paula, dizer assim, antes de falarmos aí da questão do álcool, questão do ácido peracético, que você acabou de mostrar aí, que é o Bacterium DOX, uma das novidades que nós estamos trazendo esse ano também, uma evolução, eu diria, dentro da composição do ácido peracético, né? Mas é bom lembrar assim, como os micro-organismos evoluem, né? Hoje nós temos as bactérias multiresistentes, por exemplo, que não estão só dentro do hospital ou dentro do consultório odontológico, mas já na comunidade se encontra, de certa forma, esses micro-organismos, né, que se apresentam e podem contaminar o consultório, podem ser levados para o consultório, assim como outros micro-organismos. Então, sabemos da evolução, por exemplo, da resistência dos micro-organismos em relação aos antibióticos, e a grande preocupação hoje da indústria farmacêutica em melhorar essa questão de antibióticos. Na área química, o uso de substâncias químicas não é diferente. Nós tivemos um problema sério no Brasil, se vocês lembram, há algum tempo atrás, com uma bactéria chamada Mycobacterium macilense, especialmente. As micobactérias são micro-organismos de alta resistência, estão presentes na água, por exemplo, sobrevivem no meio ambiente acima de 1 ano
com capacidade de contaminação. As bactérias multiresistentes sobrevivem de semanas até meses, muitas vezes no ambiente, se nós não utilizamos um procedimento, uma substância química adequada. Tivemos problemas com o glutaraldeído, né, que foi uma substância que a Anvisa reformulou toda a legislação em relação aos saneantes, especialmente, tipos de micro-organismos a serem testados em substâncias, por conta da fixação que essa substância faz, né, de micro-organismos, e a deficiência muitas vezes frente a determinados micro-organismos. Então tudo isso sendo observado. Voltando ao ponto que você falou um pouco da questão do álcool, o álcool é uma excelente substância também para a eliminação de micro-organismos, mas hoje o que a gente tem que observar no uso de substâncias químicas são aspectos não só da eliminação de micro-organismos, né, mas em que condição essas substâncias são capazes de eliminar micro-organismo. O álcool, por exemplo, nós sabemos também é uma substância fixadora de proteína, por exemplo, né? Tanto o álcool como o glutaraldeído, aldeídos de um modo geral, eles agem justamente fazendo a fixação de proteínas, de micro-organismos, consequentemente, onde há presença de biofilme, por exemplo. Onde é que nós vamos encontrar muito biofilme? O biofilme está em superfícies, está nos dentes do paciente, muitas vezes. O biofilme está dentro das mangueiras de alta e baixa rotação, né, dos reservatórios de água. Muitos estudos na área odontológica são desenvolvidos para tentar eliminar o biofilme e, ao mesmo tempo, evitar que esses micro-organismos se desenvolvam, né? Então, aí nesse ponto é que nós entendemos que o álcool hoje ele deixou um pouco de ser utilizado por conta de substâncias mais adequadas, como é o caso do ácido peracético, né? O ácido peracético é uma substância altamente eficiente, tanto do ponto de vista da eliminação de micro-organismos, quanto da prevenção de formação de biofilme e também eliminação de biofilme. O Bacterium DOX que você mostrou aí, que nós estamos substituindo, né, o Perezal, porque é uma composição um pouco mais evoluída já. O Perezal é um produto também que a profilática trouxe para o mercado brasileiro, servindo não só a área hospitalar, a área de hemodiálise, por exemplo, né, que necessita da eliminação muito ampla de micro-organismos, e se estendeu também para a área de odontologia. Nós fizemos vários estudos, vários trabalhos, por exemplo, com o ácido peracético, essa composição que nós temos hoje do Bacterium DOX, bem evoluída, que desenvolvemos trabalhos a nível de universidades, tanto para desinfecção de moldes odontológicos, moldeiras, né? Temos estudos publicados nessa natureza. Fizemos trabalhos, por exemplo, com a Cavo, a nível de estudos de compatibilidade com o equipo, com as partes internas dos equipos, do ponto de vista da eliminação de micro-organismos, mas também preservação do equipo, que é muito importante. Então, o ácido peracético é uma substância que ela não é tão nova, ela tem mais de 100 anos de existência, então temos muito estudo em cima do ácido peracético, é uma substância com muitos estudos, ela evoluiu muito, né, de 100 anos, né, desde que começou. Se demonstrou a substância mais efetiva na eliminação de esporos bacterianos, por exemplo, que são bactérias muito resistentes. Em relação a vírus, mesmo em presença de matéria orgânica, esse é um ponto importante, se diferenciarmos do álcool. O álcool tem uma grande dificuldade da eliminação de micro-organismos em presença de matéria orgânica, né? Então, normalmente, quando se utiliza o álcool, eu aqui aproveito a citar também o hipoclorito de sódio, né? Substâncias cloradas, que são derivadas de cloro. O cloro, em especial, é altamente prejudicial ao meio ambiente. Nós sabemos que o cloro, o hipoclorito de sódio, ele permanece no meio ambiente acima de 8 anos após aplicado. O álcool tem essa dificuldade de eliminar micro-organismo quando tem sangue, então normalmente nós teríamos que limpar uma superfície previamente antes de aplicar o álcool. E isso nas modernas práticas de controle de infecção hoje e de biossegurança não é aceitável. Por quê? Se você limpar uma superfície previamente com um detergente comum, por exemplo, ou uma substância apenas para limpar, o que nós vamos fazer é uma disseminação de micro-organismos, porque nós removemos os micro-organismos fica espalhando, previamente, né? Pensando numa superfície contaminada. Você citou os aerossóis, por exemplo, que contaminam não só o equipo, a lâmpada, o protetor de lâmpada, mas todo o consultório, de uma certa forma, né? A limpeza prévia ela pode levar a problemas de disseminação de micro-organismos. Então, substâncias como o ácido peracético, por exemplo,
usado, obviamente, de forma diluída. Esse é um outro detalhe importante do Bacteremia OX, que é a questão de ser uma substância, um ácido peracético capaz ou que possibilita a diluição. Então, são substâncias que se tornam muito econômicas para uso dentro do consultório odontológico, né? Ela gera uma grande quantidade de líquido. Nós sabemos que, por exemplo, 1 litro de Bacteremia OX equivale a 100 litros de uma substância à base de hipoclorito de sódio, ou 100 litros de álcool, por exemplo. Então, além de se tornar econômica, né, ela é muito eficiente, porque o ácido peracético ele veio especialmente à tona pela capacidade de atuação frente a micro-organismos, mesmo em presença de matéria orgânica, ou seja, eu não preciso fazer uma limpeza prévia para utilizar, para aplicar o ácido peracético, né? No caso do Bacteremia OX, uma vez diluído, preparado, ele tem 7 dias de validade. Normalmente ele é colocado dentro de um frasco aplicador, é aplicado em superfícies, e também o Bacteremia OX ele tem nós chamamos de um kit, né? Que ele tem um frasco especificamente para que você possa conectar um sugador após o uso no paciente e fazer a sucção desse ácido peracético internamente, prevenindo a formação de biofilmes, né? Então, para dizer um pouco em comparação com o álcool, com o hipoclorito de sódio, houve uma grande evolução com a entrada do ácido peracético. Hoje, milhares de toneladas de ácido peracético são utilizadas aqui na Europa e no Brasil também. Já evoluiu muito o uso do ácido peracético nesse sentido. Legal. É muito complicado no dia a dia do consultório você estar usando uma substância que você tem que limpar para depois aplicar. Por isso que eu acho que, como eu comentei, né, não dá para a gente continuar utilizando o álcool 70. E pelo que eu sempre falo para os colegas, e ainda não dá para ser uma aplicação só, né? O álcool 70 tem que aplicar, esperar secar, aplicar novamente, a superfície tem que estar limpa. Então, eu uso bastante aqui o ácido peracético, né, o Perezal. Agora eu vou receber essa semana para trocar pelo Bacterend. E o senhor citou o frasco, né? E eu tenho um aqui para mostrar para o pessoal. Esse aqui é o frasco que a gente coloca o sugador, né, e a mangueira para poder fazer a desinfecção das linhas. É bem prático. Então, quem tiver alguma dúvida de como pode fazer isso, lá eu posso mostrar aqui depois no consultório, deixo um videozinho, e lá no YouTube tem também, gente. Eu mostrei como é que faz. Perfeito. Acho que eu li uma outra dúvida aqui, o pessoal perguntando sobre se as substâncias com clorexidina são boas para fazer essa desinfecção também, para estar utilizando nas superfícies, clorexidina. E se tem uma outra pergunta sobre aquela substância que se foi... sobre o Incidim, né? Certo. Alguns colegas perguntaram. E se o glutaraldeído está proibido. Certo. Bom, primeiro, o glutaraldeído não está proibido, apesar de que a Anvisa tentou justamente fazer alguma restrição com relação ao glutaraldeído. Continua sendo utilizado, porém, o glutaraldeído é uma substância que está caindo mais em desuso por conta desses aspectos, né? Primeiro, a deficiência ou uma dificuldade de eliminar micobactérias, em especial. Por isso que a Anvisa questionou muito e mudou algumas regras, né? Algumas resoluções. Nós temos a RDC 35, hoje a RDC, especialmente a 35, com relação a instrumentais, que trouxe algumas exigências com relação a teste frente a determinados micro-organismos, ou seja, aumentou o número de micro-organismos a serem testados. Outro aspecto é a questão ambiental. Muitas vezes o descarte do glutaraldeído é um problema sério e, lamentavelmente, os profissionais não têm muitas vezes conhecimento que o glutaraldeído ele tem que ser tratado previamente antes de ser descartado no meio ambiente. Não podemos descartar no esgoto. Outro aspecto importante, o glutaraldeído, você, após aplicar sobre um material, você não pode fazer um único enxágue, tem que ser no mínimo 3 enxágues, você tem que ter 3 cubas com água, né? E nunca pode usar a mesma cuba, sempre fazer os 3 enxágues e descartar essa água. Então essa dificuldade toda com o glutaraldeído tem feito cair em desuso. E a questão da formação de biofilme. O glutaraldeído é um sério
coadjuvante na formação de biofilme, porque como ele atua fazendo fixação de proteínas, o processo é ajudar na formação de biofilme. Então, houve uma evolução nesse sentido, né? Com relação a algumas substâncias que você falou, por exemplo, o Incidim, foi um produto que a Profilática trouxe também para o mercado. Após alguns estudos que nós fizemos, obviamente essas substâncias evoluem. Vamos lembrar um pouco, se vocês não são talvez do tempo de usar pastilha de formalina para fazer esterilização. Há quem talvez do tempo aí do Germiquil. Quem não lembra aí do Germiquil na área odontológica, né? Germiquil era um produto à base de formaldeído, é um aldeído. Se vocês lembram, a indicação para uso de Germiquil era de 20 minutos de contato para esterilização. Isso não existe, né? Foi comprovado por conta de estudos e de metodologias de teste para saneantes que a Anvisa introduziu. Então vejam que há uma evolução nessa área de uso de substâncias químicas. Então, da mesma forma, os produtos não se perpetuam na realidade, né? A gente tem que estar sempre em busca, através de pesquisas constantes. O contato da Profilática com a Europa é muito profundo na área de pesquisa e desenvolvimento, porque especialmente a Alemanha e a Suíça são países que desenvolvem muitas substâncias químicas novas, novas composições, que buscam o quê? Baixa toxicidade, um espectro de ação mais aumentado na eliminação do micro-organismo, compatibilidade com o meio ambiente e compatibilidade com o material onde você aplica. Então, esses 4 pilares são importantes. E nós estamos sempre trabalhando em cima disso. Então, o Incidim é um produto que nós introduzimos, ficou um bom tempo no mercado, né? Com o problema de micobactérias, o que aconteceu? Nós acabamos trabalhando em cima de novas composições e desenvolvemos um produto que se chama hoje Surfic. O Surfic é para desinfecção de superfícies e também é um desinfetante de nível intermediário, que nós chamamos, o já muito utilizado a nível hospitalar hoje. Nós acabamos substituindo o Incidim pelo Surfic por conta de um aspecto muito importante, que é a rapidez de eliminação de micro-organismos também. A composição do Surfic ela é capaz de eliminar micobactérias em apenas 10 minutos, enquanto com o Incidim nós não conseguíamos eliminar com menos de 30 minutos, né? Então esse é um fator importante também quando você pensa numa desinfecção de superfícies dentro do consultório odontológico e também do equipo, parte externa do equipo. Então essas substâncias, de uma certa forma, elas vão sendo substituídas com o tempo, né? Nós temos todo um histórico, na área odontológica se usou muito também fenol sintético. O fenol sintético foi deixado de lado por conta de afetar células do fígado, especialmente do ponto de vista toxicológico, e de ser menos ativo em presença de matéria orgânica e frente a bactérias gram-negativas. Aí eu lembro de uma coisa que você perguntou aí, que é a questão de clorexidina. A clorexidina, quando falamos em clorexidina, nós temos a família das chamadas biguanidas, né? Nas biguanidas nós temos a clorexidina em especial, que é uma substância mais direcionada a nível de pele. Nós vamos encontrar então aqueles antissépticos que são utilizados para a higienização de mãos, alguns que contêm clorexidina. Então, a clorexidina só em si, ela não é uma substância específica para você utilizar em materiais ou em superfícies, e sim a nível de pele. Dentro da família das biguanidas, como tem a clorexidina, nós temos a chamada poliexametileno biguanida. Essa é a composição que nós temos no Surfic. Então o Surfic contém o PHMB, ou poliexametileno biguanida, que faz parte da família das biguanidas, indicadas para superfícies, né? Não vou nem tentar repetir esse nome. Nome bem. Para quem estiver esperando... um bom nome para uma filha, né? Poliexametileno biguanida. O pessoal está perguntando o seguinte, então, o ácido peracético, né? Que agora com essa formulação, que é o Bacterend, como que a gente vai... Vamos tentar separar para o pessoal. Então, o que é mais indicado para superfícies, para desinfecção do equipo, toda a biossegurança das mangueiras. Teve uma que perguntou como que faz para desinfectar, para remover o biofilme e deixar as mangueiras de alta e baixa rotação. O mesmo produto, né, seu Eridon, que a gente usa aqui para as mangueiras do sugador, eu coloco esse mesmo produto numa garrafa, sabe aquela garrafa de água? Eu tiro a garrafa de água, coloco a garrafa com o produto e aí a gente pega as linhas de alta e baixa
e a seringa tríplice também, e passa o produto, e aí dessa forma fica tudo ok. Essa forma que eu costumo usar aqui. Eu falo isso porque tem equipes que já tem o sistema, que você já deixa a garrafa, tem a garrafa de água e tem a garrafa com o saneante, né, que você vai utilizar. E aí você já tem as duas garrafas e aí você só aperta um botão e ele já faz essa lavagem interna. E tem equipos que não tem, né, tem só uma garrafa, só um... E aí você troca. Exato, você pode utilizar. Isso, eu vi aqui, Maria Paula, realmente que teve essa pergunta com relação às mangueiras, qual a marca assim, de produto indicada. Obviamente nós estamos indicando o Bacterende OX porque é fruto de muita pesquisa nessa área. O Bacterende OX ele contém o ácido peracético, e para a gente entender um pouquinho o que acontece, quando você usa o sugador para sugar através desse frasco que a Maria Paula mostrou, o ácido peracético tem uma característica muito importante, né? A primeira coisa importante de nós lembrarmos com relação ao biofilme é que o biofilme ele só existe porque existem bactérias, né? Na realidade, quem gera o biofilme são as bactérias, né? Porque o biofilme, na realidade, nada mais é do que uma massa microbiana e também é um ambiente criado pelo próprio micro-organismo para que ele possa sobreviver e se desenvolver ali. Não existe um tipo só de biofilme, porque cada micro-organismo gera o seu próprio biofilme, então nós temos muitos tipos de biofilme complexos, outros menos complexos, né? Então, por exemplo, eu não posso utilizar um detergente para fazer a limpeza ou remover biofilme, porque tem que ocorrer morte microbiana. Se não houver a morte do micro-organismo, eu não consigo prevenir a formação de biofilme e acabar com o biofilme. Então, quando o Bacterende OX, a base do ácido peracético, passa por dentro das mangueiras, ele faz duas coisas importantes. Como ele é um liberador de oxigênio ativo, como nós chamamos, ele não só elimina o micro-organismo nesse aspecto, como ele também ajuda na remoção do biofilme. Imaginem vocês aí, por exemplo, um exemplo. Você pega a água oxigenada, é um liberador de oxigênio. Quando você coloca água oxigenada, por exemplo, no sangue, vocês vão ver ela fazer aquelas bolhas, né? Quase que uma efervescência. Porque o oxigênio ativo, o peróxido de hidrogênio, ele reage com a matéria orgânica, fazendo a remoção da matéria orgânica. Por isso deixamos de usar aquela água oxigenada no curativo, né? Porque ele impede, na realidade, a cicatrização. Então, o ácido peracético, com essa liberação de oxigênio ativo, ele faz o mesmo processo. Em contato com a matéria orgânica, além de eliminar o micro-organismo do biofilme, ele faz justamente a eliminação também do biofilme. Então, isso sendo usado constantemente, eu estou fazendo prevenção da formação de biofilme, estou removendo o biofilme, né? Isso é muito importante nas mangueiras de alta e baixa rotação, né? Que você pode fazer da mesma forma. A Maria Paula já falou aí, tem alguns equipos que possuem, né? A gente conhece, por exemplo, a Cavo tem o Aseptocis, a Gnatus e outros, para não falar de uma marca só, mas tem os seus dispositivos que são acoplados na cadeira, muitas vezes podem ser colocados, e como a Maria Paula falou também, alguns não têm. Quando eu não tenho esse dispositivo, pode utilizar essa técnica que a Maria Paula falou. Aquele reservatóriozinho de água ele pode ser esvaziado, colocado ali dentro, então, o Bacterende OX diluído, né, na preparação, que são 10 ml para 990 ml de água, e coloco ali e faço a passagem desse líquido, né, acionando o meu sistema. Então isso ajuda bastante na eliminação do biofilme ou na prevenção do biofilme. Isso pode ser feito pelo menos uma vez ao dia, já ajuda bastante. O pessoal estava perguntando qual o intervalo. Aqui no consultório a gente faz ao final de todo dia, ao final dos atendimentos, a gente já faz essa desinfecção das linhas e das mangueiras. Porém, assim, quando a gente tem um procedimento cirúrgico, uma realização de cirurgia de implante ou extração de siso e tudo mais, aí terminou esse procedimento cirúrgico, a gente já faz essa desinfecção. Então, a gente tem essa rotina aqui no consultório. Procedimentos rotineiros, sem cirurgias, ao final do dia. Teve algum procedimento cirúrgico, aí a gente já faz logo após esse procedimento. Perfeito. Eu estou vendo uma pergunta aqui interessante, Maria Paula, sobre um outro produto nosso chamado Arpocept, que usam ali, eu não vi bem aqui se é, deixa eu ver se da Unifor, não vi muito bem aqui. Em Fortaleza, Bacterende OX.
está aprovada na maior universidade aqui de odontologia de Fortaleza, acabou de ver aqui, né? E também teve uma outra pergunta aqui, e o Arpocept também, tanto na Unifor quanto na Unicristos. O Arpocept é um outro produto nosso que nós estamos trazendo aqui da Suíça. Ele é um outro conceito de ácido peracético. Enquanto o Bacteremia OX é um ácido peracético que nós chamamos ácido peracético em equilíbrio, que é um produto líquido, né? Uma coisa importante, bem rápida assim para a gente entender, o que é o ácido peracético? O ácido peracético, para nós termos ele precisa de dois componentes importantes. Um deles é o peróxido de hidrogênio, né? E o outro componente é um doador de radical acetil. No caso do Bacteremia OX, se utiliza o ácido acético. Por isso que existe o nome ácido peracético, per de peróxido de hidrogênio e acético de um doador de radical acetil. No caso do Arpocept, ele é um produto em pó. Então o Arpocept é muito utilizado hoje na área, especialmente de endoscopia, para desinfecção de endoscópios, e ele também pode ser utilizado em procedimentos de desinfecção de alto nível para alguns materiais odontológicos. O Arpocept, então, isso. O Arpocept, ele é um produto em pó que gera ácido peracético. Quimicamente, como é que isso acontece? Enquanto o Bacteremia OX já é o ácido peracético gerado, o Arpocept, ele é um pó que você coloca na água. Em contato com a água, ele vai gerar ácido peracético. Ele tem um componente que nós chamamos percarbonato de sódio. O percarbonato de sódio é um grande gerador de peróxido de hidrogênio. Como não existe oxigênio líquido, peróxido de hidrogênio líquido, utiliza-se uma fonte geradora que é o percarbonato. E o Arpocept tem ainda um outro componente chamado um outro nome bom para você aí, ó, tetraacetiletilenodiamina, que a gente apelida de TAED. O importante dessa substância é o radical acetil, que na água ele é doado para o peróxido de hidrogênio e gera ácido peracético. Tem muitas vantagens disso. O pH do produto é um pH altamente compatível com materiais delicados, né, com endoscópios, com materiais odontológicos. Ele ajuda muito no processo de limpeza. É uma substância muito usada na Europa já também. No Brasil vem crescendo muito. O ácido peracético in situ também foi a profilática que inovou no Brasil e levou para o Brasil, né? Então, é por isso que é uma outra recomendação, é uma outra característica de ácido peracético. Ele é um ácido peracético gerado em contato com a água. E é um pó. São 20 gramas que você coloca em 1 litro de água, mistura e ele gera, então, dentro de um período de 15 a 30 minutos, ele gera uma concentração de 0,2% de ácido peracético. Mas para falar um pouco, porque eu vi várias perguntas aqui sobre o Arpocept, né, que aqui na Unifor também o pessoal está utilizando. Eu fico muito contente até de ver isso, porque a gente vê que no Brasil está se expandindo muito, e isso é importante porque mostra também já uma evolução grande no conhecimento do pessoal no uso de substâncias químicas, né? Sim, e aí então o Arpocept seria para desinfecção química de materiais termossensíveis. Perfeito, isso. Ele é um produto que age muito rápido, com 10 minutos de contato, né? 10 minutos? Fazendo 10 minutos. Vamos pensar assim, mesmo bactérias esporuladas são eliminadas com um tempo de contato muito curto, né? Apesar de termos, a maioria dos nossos materiais são passíveis de autoclavagem, né? Porém, a gente sempre tem alguns materiais que a gente precisa fazer a desinfecção química, né? Perfeito. E aí gera bastante dúvidas em relação a isso, né? Em ter um produto eficiente, né? Que não danifique os instrumentais, também os materiais. Perfeito. Então, são duas características diferentes do ácido peracético. Foi uma oportunidade interessante para falar aqui desse ácido peracético que nós chamamos ácido peracético in situ. In situ porque ele é gerado naquele momento, no local, né? Então essa é a característica. Que legal. O pessoal perguntando para fazer a desinfecção dos alicates ortodônticos. Acho que é perfeito esse, então, né? Perfeito, sem dúvida. A compatibilidade é excelente, porque o ácido peracético in situ, ele mantém um pH entre 7 a 8,5 aproximadamente. Então, no caso das substâncias químicas e no caso do ácido peracético em especial, o pH ele é muito importante, né? O potencial de hidrogênio, a gente sabe, né? O pH ele vai aí de 1 a 14.
quando está em 7 nós temos um pH neutro. O material, normalmente as substâncias químicas em pH neutro a levemente alcalino são substâncias mais compatíveis com materiais ferrosos, por exemplo, material metálico. Então, eles são perfeitos para uso desse tipo de material. Há uma maior compatibilidade do que aqueles produtos que têm um pH mais ácido ou mais básico, né? Mais alcalino, como nós dizemos. São características importantes do ponto de vista químico na aplicação dessas substâncias. Então, com o tempo, a gente vai também se familiarizando com essas substâncias e sabendo exatamente onde eu devo utilizar cada uma dessas substâncias. Então, o pessoal perguntou o nome, é o Arposept, pessoal, desse que é utilizado para desinfecção dos instrumentais que não possam ir para autoclave. E o tempo de contato é apenas 10 minutos, então, prepara a solução. 10 a 30 minutos? Mas com 10 minutos já, ok. Ok. Ele é um produto interessante também pelo seguinte, o Arposept, ele é um ácido peracético, por exemplo, a bactéria Endo-X, eu não posso colocar na composição dele detergente. Ele não contém detergente, né? Ele não é feito para esse fim como o Arposept. O Arposept, ele tem tenso ativo na composição e na Europa ele é muito utilizado também para um procedimento que nós chamamos de pré-desinfecção ou pré-limpeza. A pré-desinfecção ela é utilizada previamente à desinfecção, né? Nós sabemos que, por exemplo, nós vamos trazer muitas novidades nesse sentido, mas aqui na Europa e no Brasil nós já estamos discutindo muito também com a Anvisa o grande problema da limpeza, né? Quer dizer, problema no seguinte aspecto: quando você tem uma substância que não é capaz de eliminar micro-organismo, você tem um risco muito grande para quem manipula o material dentro do consultório odontológico. Então, o Arposept, com uma concentração de apenas 5 gramas, que você pode colocar em 1 litro, você tem uma solução de limpeza com capacidade de eliminação de micro-organismos. Os detergentes enzimáticos hoje, que são excelentes, nós sabemos, a Anvisa ela publicou uma RDC, que é a RDC 55, que ela alerta um aspecto muito importante. Não se deve utilizar detergentes, mesmo detergente enzimático, detergente comum, mais de uma vez. Eu deveria preparar uma solução, colocar o material, fazer a limpeza, remover esse material e descartar essa solução. Isso, obviamente, trouxe alguns problemas do ponto de vista de praticidade, custo também, né? Então, o que você pode utilizar no lugar até de um detergente enzimático? O Arposept, apenas com 5 gramas para cada litro, porque o Arposept, além de eliminar micro-organismos, ele vai também fazer a limpeza do material. Ele faz uma pré-limpeza. Então, é uma opção hoje em relação ao processo de limpeza, com uma segurança maior no sentido de fazer a eliminação do micro-organismo. E a solução que eu estou utilizando, ela pode ser utilizada mais de uma vez, diferentemente do que um detergente comum, um detergente enzimático, né? Então, essa é uma evolução também nessa área. Pessoal, a gente tem muito contato com os colegas e com as redes sociais, isso é muito legal, os cursos. Na verdade, o dentista acaba não tendo toda essa informação. Então, a gente acha que prepara um detergente enzimático de manhã, coloca lá, vai jogando todo o material e ele acaba virando um meio para desenvolver mais bactérias. Então, ao invés de você estar fazendo uma coisa boa, você está piorando a situação ainda, porque está tendo um meio propício para desenvolvimento de bactérias, fungos, sei lá, esporos. Isso aí é mais com o seu iridon que estuda a fundo. Mas aí Oi? Não, eu dizia, nós temos que evoluir nesse aspecto também, né? É isso, não devemos utilizar mais do que uma vez, e isso está escrito no rótulo. Se vocês tiverem a curiosidade, deem uma olhada no rótulo hoje dos detergentes enzimáticos, é obrigatório, tem essa frase lá, que o uso mais de uma vez da solução traz o grande risco da deficiência ou da ineficiência do produto. E o problema maior justamente é esse, é o meio de cultura, porque as bactérias se alimentam do quê? Proteínas. Enzimas, né? Detergente enzimático, as enzimas, elas são proteínas, então elas geram um meio de cultura fantástico. E eu tenho muito trabalho para deixar à disposição de vocês, né? Fica ali o e-mail da profilática à disposição. Quem tiver interesse, a gente pode mandar muito trabalho nesse sentido. Mas hoje aqui na Europa, por exemplo, e no Brasil nós estamos levando esse conceito também,
o ideal é fazer uma limpeza-descontaminação, ou seja, a limpeza-descontaminação, ela não só limpa, mas ela elimina o micro-organismo no processo, evitando infecção cruzada ou contaminação cruzada dentro do próprio consultório. O que o pessoal precisa entender é o seguinte: se você colocar um instrumental que não foi devidamente limpo na autoclave, não vai adiantar nada, né? Se a gente coloca os instrumentais de molho naquela sopa de detergente enzimático, a situação também piora. Pode contaminar também a nossa funcionária ou mesmo a gente que está ali manipulando esse instrumental antes de realizar o processo de autoclavagem. Então, ter um produto que você pode preparar, porque para o dia a dia do consultório, o enzimático é inviável. A partir do momento que eu soube dessa informação, já não tem mais enzimático aqui, porque não dá. A gente não tem como ficar fazendo troca de detergente enzimático. Preparou, usa, troca, joga fora. Não dá. Então, a gente precisa de um produto que a gente prepare e que tenha uma durabilidade maior, porque normalmente a gente para no meio período para fazer todo o processo de esterilização e depois ao final do dia, né? Eu acho que normalmente a rotina dos consultórios são dessa forma, acabam sendo dessa maneira. Perfeito. Veja, não é que o detergente enzimático é ruim, ele é muito bom. Inclusive nós temos na nossa linha de produtos, ele faz parte, nós temos o detergente enzimático também, porém nós temos que ter essa atualização, vamos dizer assim, né? Existem produtos que hoje não só limpam, mas também desinfetam simultaneamente. E hoje são, eu diria assim, os preferíveis, né, no uso, para evitar justamente esse meio de cultura. Então, a biossegurança ela é muito importante nesse aspecto e esse conhecimento é fundamental. Uma outra pergunta, seu Iridon. Então, o Bacterend OX, a gente vai preparar aqui. Eu posso usar para desinfecção dos moldes, dos modelos, dos aparelhos que a gente recebe do protético, das próteses, principalmente fazer essa desinfecção das moldagens, né? Ele é compatível com os nossos materiais de moldagem? Como que a gente pode fazer isso? Certo, então, como eu disse, já existem estudos. Nós trabalhamos com essa composição do ácido peracético, que é 4% de ácido peracético. Ela evoluiu um pouco com o Bacterend OX e ele pode ser utilizado para esse procedimento. Então, temos estudos na Universidade Federal do Paraná, por exemplo, feito com moldeiras e com moldes, né, com justamente a aplicação do Bacterend OX, que pode ser diluído a 1%, né, essa concentração de 1%, num frasco pulverizador ou num frasco borrifador, como esse que nós temos, e após o procedimento pode ser borrifado o Bacterend OX nesse material, né, trazendo então uma garantia de desinfecção também no processo. Legal, é mais uma... O pessoal está pedindo aí um passo a passo, bem explicadinho. Depois eu tento montar, então, com fotos ou mesmo vídeos, porque a gente tem uma série no YouTube de rotinas odontológicas, porém, como o senhor Iridon já comentou, o negócio já evoluiu. Então, a gente já tem novas substâncias, e aí eu vou me comprometer em deixar bem explicadinho para vocês com vídeos de como eu faço ali na esterilização, no equipo, nas superfícies e com os instrumentais. Acho que fica bem enriquecedor, aproveitando toda essa informação que o senhor Iridon está passando para a gente, né? Perfeito. O pessoal está perguntando se ele tem que ser diluído, o Bacterend tem que ser diluído, né, seu Iridon? Tem que ser diluído e é um benefício até esse, né, porque a diluição do Bacterend OX, ele vem concentrado, ele contém 4% de ácido peracético na composição e nós vamos utilizar 10 ml do produto para 990 ml de água, para eu ter 1 litro de solução pronto uso. Esse é o método correto de diluição, né, para eu ter 1 litro, numa diluição 1%, são 10 ml do produto em 900 ml de água. Então eu tenho o produto preparado para fazer uso dentro das mangueiras de alta, baixa rotação, para outros procedimentos, podendo ser utilizado até a 0,5%, que seria 5 ml,
para 995 ml de água em caso de algumas superfícies, se houver necessidade de ser aplicado. Certo. Perguntaram também sobre o cheiro. Ácido peracético, infelizmente o ácido peracético líquido, e aí esse é outro motivo do Bactéria endoaxis ser diluído, porque existem produtos à base de ácido peracético concentrado que você não pode diluir. Obviamente é impossível de você aplicar numa determinada superfície porque o odor do ácido peracético não tem condições de ser mascarado, né? Algumas substâncias químicas existe condição de você colocar fragrância, por exemplo, mas no caso do ácido peracético isso não é possível. Em virtude disso, trabalha-se com composições que você dilui. E no caso do Bactéria endoaxis, obviamente o teor de água é muito elevado, é bastante elevado, já com o benefício de evitar maiores odores de ácido peracético. Infelizmente não tem como você evitar, algum odor você vai sentir do ácido peracético. O importante é que você não tenha toxicidade com relação ao produto. E nessas concentrações do Bactéria endoaxis, que a gente trabalhou muito na pesquisa nessa área de substâncias, e inclusive existem testes de toxicidade para isso, né, que a Anvisa exige. O produto tem essa característica de baixíssima toxicidade, porque ele permite uma diluição bastante baixa, nós dizemos. Bastante baixa é que você usa menos produto e mais água, né? Uma diluição alta seria mais produto e menos água. Então, é um benefício do Bactéria endoaxis ele ser diluído nesse sentido para evitar maiores odores de ácido peracético. Mas posso dizer para vocês que, infelizmente, 100% não se evita. Vai ter um né? cheinhozinho Natural. De vinagre, né? Eu até gosto, eu já até acostumei. Não é nada forte, também ele sai rapidamente, né? Outro aspecto importante, Maria Paula, com relação ao fato do Bactéria endoaxis ser diluído, às vezes o pessoal pergunta, mas e depois que eu aplico na mangueira de alta e baixa rotação, quando eu vou utilizar, né? Quando eu coloco as peças de mão novamente, né? Conecto elas nas mangueiras, quando eu vou utilizar no paciente, não vai ter problema se for para a boca do paciente? Veja, o Bactéria endoaxis, a composição do Bactéria endoaxis hoje ela é utilizada em hemodiálise, inclusive, né? O que significa isso? Não sei, vocês conhecendo um pouquinho, na hemodiálise nós temos lá as linhas por onde passa o sangue do paciente, onde ele passa pelo dialisador, né, que é o rim artificial. Esse material todo ele é desinfetado hoje com uma composição igual ao Bactéria endoaxis. Nós temos um produto com outro nome, que ele é direcionado para a área de hemodiálise, mas é a mesma formulação do Bactéria endoaxis. Por quê? Porque uma vez feito o enxágue, você não fica com resíduos tóxicos, né? Imagine que em hemodiálise o problema seria mais sério, né? Porque aquele material vai circular o sangue que sai e entra novamente no paciente, né? No caso do nosso paciente na área de odontologia, mesmo se fosse algum resquício de Bactéria endoaxis para a boca do paciente, nenhum problema seria causado, né? Porque ele não tem um grau de toxicidade relevante para trazer algum problema. Então é só até para responder, porque eu vi que tinha uma pergunta assim já sobre esse detalhe. Sim. Então tudo isso foi pensado na composição desse produto, por isso que ele é uma grande novidade nesse sentido, né? Eu diria assim, um grande auxílio hoje dentro da biossegurança. E quem sabe outros produtos nós vamos trazer ainda, né? Esse ano o nosso objetivo estar muito mais próximo dos dentistas, do consultório odontológico na biossegurança. Por isso nós estamos aqui hoje, né, na Europa também trabalhando com pesquisa e desenvolvimento com cientistas aqui dessa área e também com indústrias que já têm uma penetração muito grande aqui dentro da área odontológica, na Suíça, na Alemanha em especial, né, para poder levar para o Brasil também essa realidade que são novidades dentro da biossegurança. Senhor Eridon, o pessoal está perguntando a diluição do Arcosept, quanto tempo ele dura depois de diluído e se pode ser utilizado para fazer a esterilização das brocas. A gente tem um problema sério com brocas, a cada ciclo elas perdem o corte, especialmente as brocas multilaminadas, brocas, esse tipo de brocas, inclusive são as mais caras, elas acabam danificando mais ainda no processo de autoclavar.
a gente pode utilizar ao invés de colocar na autoclave esse produto? Pode ser utilizado, mas uma coisa importante, Maria Paula, de a gente entender, pensando um pouco na Anvisa, hoje não existe mais o termo esterilização química, né? Ele foi abolido justamente por conta dos problemas que o glutaraldeído trouxe em relação à não eficácia frente a micobactérias ou ao procedimento como era utilizado. Pode ser utilizado? Com certeza, né? Se fosse permitida hoje a esterilização química, o Arcosept seria o produto de escolha hoje. Primeiro, porque ele é muito rápido para eliminar micro-organismos. Segundo, a compatibilidade dele é altíssima com qualquer tipo de material, né? O Arcosept é um produto que você usa 20 gramas, já aproveitando para responder que perguntaram qual é a diluição, 20 gramas para 1 litro de água, né? Então ele vem um medidorzinho junto no pote, onde você tem 20 gramas para 1 litro de água. Qual é a durabilidade dessa solução? Uma vez preparada, ela pode atingir até 5 dias após preparada, a estabilidade do produto, né? E para isso, para facilitar para o usuário, ele tem uma fita teste especial, onde você mede a estabilidade do produto. Por exemplo, você utilizou lá o primeiro dia, mas ficou ainda com a solução para o segundo dia. No segundo dia, a recomendação, até pela RDC 35 da Anvisa, é que produtos que são utilizados mais de uma vez, você tem algum dispositivo capaz de te dizer se essa solução está ativa ou não. Então, o Arcosept, ele tem uma fita especial que mede o teor de ácido peracético ainda existente. Então, no segundo dia, eu meço, né, a solução com a fita, vejo, ela vai reagir, uma vez reagindo, eu continuo utilizando essa solução. Mas o prazo máximo normalmente é de 5 dias. Então, a validade da solução preparada em uso é de 5 dias, usando a fita para conferir se realmente está ativa ou não. Pode ser que essa solução ela venha a perder a atividade em 2, 3 dias, depende muito do número de procedimentos que você está realizando. Compatibilidade, como eu já falei, é muito grande, né? Eu não sei se eu deixei de responder alguma coisa que você perguntou aí, mas o Arcosept tem essa característica, é um produto realmente extraordinário em termos de evolução em formulações de ácido peracético. Que interessante. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Parece que a gente tem só 5 minutos. Eu falo que a gente tem 1 hora de live, mas passa muito rápido. Essa fita usa uma por dia, acredito que sim, né? Você pega a fita. Exato, e uma fita por dia. Isso, normalmente no início do dia. Certo. Isso a gente está falando na diluição do produto para fazer uma desinfecção em materiais termossensíveis, né? Agora, aquela outra dissolução que você falou para substituir o enzimático, aí seria menos quantidade. Menos. Seria 4 vezes menos. Você vai utilizar 5 gramas apenas para 1 litro. Você pode utilizar numa cuba ultrassônica, por exemplo, colocar dentro da cuba ultrassônica, ou numa cuba simples. Na cuba ultrassônica, a grande vantagem é que ele atua fazendo, inclusive, evita que haja uma contaminação dentro da cuba, né? Então, isso é bem interessante. E ele age justamente porque o Arcosept tem tensoativo, ele tem detergente na composição também. Então, além de ter o ácido peracético gerado, ele tem o detergente e tem uma outra substância que nós chamamos de ácido cítrico, que ajuda também a remover biofilme e melhorar muito o aspecto do material metálico, especialmente material inox. Que legal. Então a gente fica bem servido. E aí essa solução para substituir o enzimático também dura uns 5 dias, tem que ir testando ou não? Dura mais, dura menos? Não, essa solução ela vai durar um pouco menos, né? Normalmente 1 a 2 dias a gente recomenda o uso dessa solução e seria para um processo mesmo de limpeza e descontaminação. Ela não tem a obrigação de eliminar micro-organismos mais resistentes, mas ela evita a contaminação, a recontaminação da solução, ou evita a formação de meios de cultura no líquido, na água que você está utilizando dentro da cuba para a limpeza do material. E pode ser usado para broca, como você tinha perguntado aí.
pensando especialmente na questão de compatibilidade também, né? Caso não possa ir para uma autoclave, também é uma solução de escolha, devido ao alto espectro de ação, a capacidade de eliminação de micro-organismo bem ampla que ele tem. Inclusive esporos, né? Muito bom. Quero agradecer, senhor Iridon, pela disponibilidade. O senhor Iridon tá na Suíça, né? É isso? Isso, hoje estamos aqui. Perfeito. E a gente ainda tem o fuso, então para ele tá mais tarde. Muito obrigada. Tem outras perguntas, depois a gente vai respondendo, a gente fica à disposição. E uma próxima live sobre... O pessoal está falando sobre uma próxima live sobre o surf. Talvez a gente possa explicar um pouquinho mais. E é isso. Perguntaram se vocês estarão no CIOSP. Infelizmente, pelo trabalho que temos aqui, eu não vou conseguir chegar para o CIOSP, né? Eu tenho devo retornar para o Brasil aí próximo do dia 15 de fevereiro, mais ou menos, mas vai ser uma pena realmente não estar no CIOSP. Normalmente nós estamos presentes muitas vezes com a Cavo, né? Com a Cavo nós vamos estar lá, inclusive, distribuindo na área de assistência técnica, provavelmente, eu ainda preciso me certificar disso, um outro produto que nós temos que se chama BioAcept OX, que é para higienização de mãos. É uma solução alcoólica combinada com peróxido de hidrogênio e clorexidina. Eu sou fã, só uso isso, gente. Se vocês puderem dar uma olhada e conhecer esse produto, é maravilhoso. Gosto muito. Então tá ótimo, senhor Iridon, muito obrigada, agradeço a presença de todos, a gente teve uma super audiência, apesar de ser uma sexta-feira, final do dia, e a preocupação com a biossegurança é muito importante, a gente gosta bastante dessa área. Um abraço a todos, prometo colocar, o pessoal da Profilática me passou que a gente tem um desconto aí, para compra desses produtos. Eu vou colocar nos stories, porque aí vocês conseguem clicar para ir lá, dar uma olhada nos produtos e conseguir comprar com desconto. Obrigada e até uma próxima. Obrigado, quero agradecer a presença de todos aí, eu acho que é sempre troca de experiência importante. Obrigado, Maria Paula, pela oportunidade de a gente conversar. Eu que agradeço, eu gosto muito desse assunto, a gente vai fazendo novas lives aí para o pessoal ficar mais entendido sobre a parte química, essa parte que é tão importante. Um abraço. Boa noite. Um abraço, obrigado, boa noite.